Acabamos a introdução, nós vamos agora aqui começar os tópicos. Antes de você falar da Eletrobras, Sim. Eu queria que você falasse a respeito do Jorge Soros. Agora, tem muita gente no chat aqui. Pessoal, a 08, ela é uma pessoa que ama o Brasil. Eu preciso falar aqui que tem muita gente que ainda não te conhece. A 08, ela é uma pessoa que ama o Brasil. Ela mora nos Estados Unidos. É uma pessoa influente, participativa ali dentro da política norte-americana. É uma pessoa inteirada de toda a política, de toda a geopolítica. Ela tem tripla nacionalidade. Ela tem nacionalidade norte-americana, europeia e brasileira. Tá? Fala um português bacana, mas vira e mexe ela se atrapalha. Tá? Começa uma frase em português, termina em inglês, termina em alemão e essas coisas tudo mais. Aí às vezes dá uma coisa de raciocínio, mas não interessa. O que interessa é o que ela tem para passar para a gente. Nós vamos agora, o próximo ponto, que eu queria que vocês... A gente tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa, mas nós pegamos aqui 3 pontos primordiais, iniciais. Ao longo dessa semana nós vamos voltar aqui, porque é importantíssimo vocês entenderem o que está acontecendo no mundo e aonde que isso e o que repercute no Brasil nisso aqui, tá? Lembra que nós estamos falando que os Estados Unidos vão intervir, já começaram a intervir em toda a América Latina. Está havendo uma, não é nem infiltração, não vou falar isso agora não, daqui a pouco eu falo, tá? Se você quiser ficar antenado, acompanhar tudo, fica na live aí que nós temos informações muito importantes, tá? 08, eu queria que você falasse agora sobre o Jorge Soros. Bem, o Jorge Soros, eu nem sei onde começar, tanta coisa assim, mas essa semana ele fez ele falou em público que ele vai destruir o governo Trump antes de 2020, nas eleições. Os democratas irão fazer ele usou o termo, vou tentar aqui fazer um desabamento, um lamaçal, vai cobrir ele e vai acabar com ele, com o governo dele. Não, calma, 08. Calma, fala. É que você falou aí, eu mesmo não entendi. Ele vai fazer o quê? Ele disse que os democratas irão vão cobrir ele, vão acabar com o governo dele. E talvez antes do 2020. Eu aceitei isso como uma ameaça, né? Talvez tenha sido uma ameaça. Só que eles estão andando em passos largos e estão cometendo erros, né? Primeiramente, o que eu soube há poucos dias agora é que o Jorge Soros ofereceu 300 milhões de dólares para o governo brasileiro, para que o Alckmin, eu não sei o primeiro nome do cara, o Alckmin seja eleito presidente dos Estados Unidos, do Brasil. Geraldo Alckmin. Gerald Alckmin seja eleito o presidente. Há 2 dias depois dessa informação, eu vi que no Brasil eles fizeram uma aliança já. O partido desse tal Alckmin com outros partidos, eles estão unidos já. Quer dizer, o futuro presidente do Brasil já está escolhido, tá? E... Continua aí, Zé Luiz. Bom, então é isso aí, quer dizer... a nova ordem mundial, porque está se sentindo defeated, significa se derrubando, caindo, sendo pressionada, ela está atacando assim rapidamente, tentando concluir fases dos seus planos rapidinho. E isso aí, obviamente, né, vocês vão ver que não podemos chegar às eleições, isso é impossível. Que desgraça seria isso acontecer no país, né? Uma pessoa escolhida pelo Jorge Soros para ser presidente do Brasil. Não podemos, em hipótese alguma, deixar que isso aconteça, né? Priscila? Eu estou na escuta aqui. Vamos deixar essa questão da eleição,
que são os tópicos que eu relacionei aqui, porque essa live não vai ser extensa. Então a gente vai entrando em várias janelas. Hoje nós vamos fazer uma live mais curta. Então deixa eu repassar para vocês aqui, pessoal. O Jorge Soros, ele investiu 300 milhões de reais no PSDB, na candidatura do Geraldo Alckmin. Hã? Pessoal, presta atenção. Presta atenção. É que a 08, se fosse o Esdras, ela ia falar assim: bomba, bomba, bomba. Tá? Mas ela tem um comportamento europeu, um comportamento norte-americano. Ela chega e dá informação, pronto, acabou. Deixa eu explicar um negócio para vocês. O Jorge Soros investiu 300 milhões de reais na candidatura do Geraldo Alckmin. Agora deixa eu explicar. Aí por isso que ela já se adiantou e falou de eleições. Então 08, eu tô te interpelando aqui, cara. Mas é por quê? Porque isso aí que você está falando, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu acho que talvez você não tenha noção dessa informação. Você entendeu? Cara, isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Jorge Soros, um grande globalista, interferindo aqui nas eleições. Aliás, a gente já sabe disso há tempos, tá? Injetando dinheiro aqui. 08, deixa eu te explicar uma coisa. Tá, 08? Sim. Tá. Sim. Deixa eu te explicar, deixa eu abrir uma janela aqui, cara, porque é o seguinte, nós já estamos falando aqui há tempos, o Werneck já vem falando há tempos, reais não, desculpa, dólares, 300 milhões de dólares, obrigada, não são reais não, 300, é isso aí, 300 milhões de dólares, confirma? De dólares, para comprar, né? Como sempre é o feito, comprar e usar para o que seja necessário para que a eleição que ele seja eleito. Então vamos dizer aqui que 300 milhões de dólares é mais de 1 bilhão de reais, correto? É mais que 1 bilhão, né? Então é isso aí, pessoal. 300 milhões de dólares é mais... Aí seu Benjamin Farias, grande abraço, seu Benjamin, grande patriota. É mais de 1 bilhão de dólares. Vamos repetir aqui. Reais. Desculpa, é mais de 1 bilhão de reais. Pessoal, presta atenção. Presta atenção, que nem eu não estava muito antenado nisso aqui não. Presta atenção. O Jorge Soros investiu 300 milhões de dólares, que significa mais de 1 bilhão de reais, na candidatura do Geraldo Alckmin. 08, eu não queria nem te interpelar aqui não, cara, mas... eu preciso que vocês façam, vamos raciocinar aqui. Sim. Alô? Isso, exato. É por isso, 08, gente, presta atenção, vamos ter um pouco de paciência aí agora, porque é igual o Werneck fala, nessa live tudo pode acontecer. Tudo acontece nessa live aqui. É por isso... 08, é por isso Sim. que todos os partidos do centro se uniram. O Centrão se uniu, gente. Meu Deus do céu. Caramba. Hoje, e olha para você ver que o pessoal estava falando que o candidato do PSDB ia ser o Henrique Meirelles. Não é, porque hoje eu encontrei uma pessoa e ela hoje é intervencionista, mas era filiado ao PSDB, 08, presta atenção, a informação... Caralho, meu Deus do céu. Calma, deixa eu calmar aqui, deixa eu sossegar aqui. Presta atenção, gente. Hoje eu tive a confirmação de uma pessoa que hoje é intervencionista, não é bi, é milhões. Lucas, são 300 milhões de dólares que convertidos em real dá mais de 1 bilhão de reais. Tá? 300 milhões de dólares que convertidos em real dá mais de 1 bilhão de reais. Foi o que o Jorge Soros investiu aqui na candidatura do Geraldo Alckmin, que é o quê? Que é o grande líder do PCC. Tá? E aí... Vamos conectar aqui, 08, vamos fazer a conexão. É por isso que os partidos
do Centrão fizeram um grande bloco. Eles fizeram um grande bloco. Fala aí, 08. Bem, eu não sei muito sobre essa parte aí, mas eu sei dessa parte exterior, né? Que essa campanha está sendo preparada e orquestrada para que a vitória seja positiva. Olha aqui, 08, o Marcos está falando aqui, ó, Pri, presta atenção. O Centrão se uniu em favor do Alckmin, saiu nas mídias. Tá legal. Então é uma confirmação, né, de que realmente isso é o plano dele, né? É o plano. Não foi 300 milhões para fazer um hospital ou vários hospitais. Foram 300 milhões para a campanha, né? Então, temos a certeza disso. 08. Gente, peraí, que nós. Peraí, tá? É igual a gente fala, você tá assistindo a live, e aí, meu amigo, tudo pode acontecer. Peraí que o Werneck. Alô? Segura aí, eu tive que entrar. Boa noite, minha querida. Boa noite, dono. Boa noite, eu tive que entrar, não tem como eu não peguei esse gancho. Não tem como eu não pegar esse gancho. Rapaz, eu tava ali, eu tô ali ouvindo, tô acompanhando ali pelo meu celular. E aí quando você falou, eu tenho que enfatizar isso, Boa noite, galera. Quando você falou dos 300 milhões do Jorge Soro, passou todo um jogo de tabuleiro de xadrez na minha cabeça. Coisas que nós estamos montando há tempos, desde tempos, porque nós não apoiamos o Bolsonaro, porque nós não queremos eleição, porque nós não queremos as urnas, porque está tudo combinado, orquestrado. Nós estamos falando que o próximo presidente do Brasil já está montado. Não se tira comunista no voto, é na bala, é histórico. Isso aí está nos livros de história, está em tudo que você precisa saber. A não colocação do voto impresso, que é uma lei do Bolsonaro, e o Bolsonaro também não lutou por essa lei, também está dentro desse projeto. E agora eu vou mais fundo no tabuleiro de xadrez. Eu vou derrubar mais uma peça dessa aí. O Bolsonaro está esses meses todinho batendo na porta de vários partidos políticos, pedindo apoio, querendo vice, implorou lá para o Magno Malta, que é do PR, que é lá do pessoal do Valdemar Costa Neto, que é bandido, mas o Bolsonaro insistiu em querer o PR do lado dele. Olha só a derrubada desse tabuleiro. Cara, eu não consegui ficar calado ali, eu tive que vir aqui. O PRP, o Bolsonaro passou esses meses desde o ano passado pedindo para os seus filiados, para quem estava afiliado em tal partido, fosse para o PRP, principalmente em Brasília. E eu conheço o presidente do PRP em Brasília porque ele é meu vizinho de muro. E eu conheço ele. E todo mundo, tipo assim, e foi para o candidato do PRP em Brasília, é o Paulo Chagas, o general Paulo Chagas. O general Heleno vai e sai do PRP, tira a filiação dele do PRP por causa do Bolsonaro. O PRP, que era aliado do Bolsonaro, retira o apoio do Bolsonaro e vai apoiar aí vai fazer parte desses nanicos do Centrão. O PR do Magno Malta, todo mundo abandonou o Bolsonaro. Todo mundo abandonou o Bolsonaro. Nós estamos falando do sistema e não da pessoa, não do cidadão. Não estou falando aqui do Bolsonaro. Esses dias eu fui entregar o carro na locadora aqui em São Paulo, segunda-feira, e encontrei o Eduardo lá, cumprimentei ele, me cumprimentou, nós estávamos na fila, ele na minha frente, ou atrás dele ali. Ele estava falando a questão do fórum, lá do fórum de Foz do Iguaçu. Aí o Bolsonaro essa semana desiste de participar do fórum do Iguaçu, que é esse fórum conservador. Enfim, nesse jogo político, nós, intervencionistas, nacionalistas, nós, falando o tempo todo, não queremos eleição, não vamos participar dessa eleição.
tentando alertar os intervencionistas que largaram o movimento e foram para as eleições para apoiar candidato. O sistema está pronto. O sistema é pronto. Não pense que o país mais rico do mundo, que é o nosso, o país que tem a maior fortuna enterrada no solo, que é o nosso, o celeiro mundial, o encontro da miscigenação, o país que está preparado para uma próxima hecatombe sustentar o mundo que vai vir aí, a problema que vai vir mundial aí. Não pense vocês que essa classe criminosa, que essa organização criminosa, que todo esse dinheiro, esses sindicatos do crime dentro do Congresso Nacional, eles iriam entregar o Brasil na mão de alguém que é fora do sistema. Jamais isso iria acontecer. Enfim, quando você falou aí do Jorge Soros e do financiamento, cara, eu não consegui me segurar, não. Não consegui me segurar porque eram as peças do tabuleiro que faltavam. Isolar o Bolsonaro e agora o próximo presidente está mais que escancarado. Ele está pronto. Continua, 08. Tá, obrigada. Esses detalhes internos eu não tenho muito conhecimento, mas eu precisei passar essa informação para vocês, para que todos entendam a situação em que o Brasil se encontra, que nós, o povo, né, eu me incluo por ter nacionalidade brasileira, eu me incluo, temos o poder nas mãos e somente nós podemos destruir esses planos macabros para o futuro do país. Então, é necessário que as pessoas entendam a necessidade de unirem-se, né, contra esse sistema. Né? Eu sou, pessoalmente, acho que é pessoalmente, eu sou contra eleição, eu sou contra votação no Brasil. Porque não adianta, está tudo planejado, né? Você pode ver isso aí, por isso aí, como é que pode? Então, vamos parar com isso. Não podemos apoiar o que eles estão fazendo, porque sabemos a verdade. Então, alguma pergunta? É só se for com a Priscila. A Priscila que botou o roteiro dela aqui. Amor, eu não quero ser do teu roteiro, não. Eu já explanei aqui a minha posição aqui, que isso aqui que me deu assim um start quando eu estava vendo aqui, quando você falou desse financiamento, falou do Jorge Soros, aí eu me vi, cara, eu falei assim, nossa, tudo me veio assim, você entendeu? O filme passou na minha frente, aí eu lembrei do Romero Jucá, na reunião lá na China com os países comunistas, ele gravou um vídeo ainda falando, era com 300 partidos comunistas que se encontraram na China, que está financiando o Meirelles. Caramba! Então isso está bem assim, tá bem em pauta, né? A tomada do Brasil, né? A pedra no sapato deles é a Rússia e os Estados Unidos. A esquerda americana está lutando com todas as forças para destruir essa união aí. Mas a conversa que o Trump teve, ele não é politicamente correto, ele fala direto ao assunto. Por isso que o Putin está sempre rindo e sempre assim feliz, porque não usa de subterfúgios para expressar a realidade. Então ele foi bem direto ao assunto mesmo, né? E expressou que precisamos unir ou vamos acabar todo mundo, o mundo acabará, né? E eles seriam os primeiros, as grandes potências. Então, tenho certeza que eles serão a liderança desse futuro breve aqui, nos próximos meses, né, contra esses planos diabólicos, satânicos do grupo Illuminati contra o povo do mundo, né? Começando pelo Brasil, porque vocês podem entender, não é preciso ser engenheiro nuclear para saber que destruindo o Brasil e destruindo os Estados Unidos não fica muita coisa para ser feita, mas só que os planos deles foram frustrados
porque eu tenho certeza que muitos estão aí ajoelhados e pedindo a Deus que intervenha nessa causa, porque isso aí é um plano satânico, realmente satânico. Você não conhece, mas tem um prefeito aqui em São Paulo, que é o Dória, Jorge Dória. Ele quando ele foi candidato a prefeito, ele falou que não abandonaria a prefeitura por nada, ele ia cumprir até o final. Tem 1 ano e meio de prefeito e ele agora já é candidato a governador. Então, quer dizer, a palavra dele lá atrás não vale nada. Político não tem palavra. Político não tem palavra. Palavra de político não vale nada. O tal do Dória provou isso aqui na prefeitura de São Paulo. Então ele vai ser candidato a governador e o Alckmin candidato a presidente. Os dois do PSDB. O que esse Dória fez ele foi para Dubai, ele foi para a Arábia Saudita. O que tem de muçulmanos comprando, privatizando, tudo aqui em São Paulo está praticamente na mão de muçulmanos. Na mão de muçulmanos. Ele fez acordo com vários muçulmanos, privatizando, vendendo e tudo, aquela coisa todinha. Ele foi parado, aquela coisa toda. E o Alckmin vem com um financiamento desse, do Jorge Soros. Cara, eu tô vendo, cara. São a volta dos navios negreiros. Só que agora, meu irmão, com aquele monte de imigrantes descendo por aqui, caso essa eleição aconteça e caso o Geraldo Alckmin, o Centrão, esse pessoal, caso isso aconteça, que se não fizer nada, eu estou vendo a volta dos navios negreiros voltando aqui pro Brasil e agora só com esses muçulmanos, cara. Com islâmicos. Não, mas eu creio que isso não vai chegar a tal ponto, tá? Os Estados Unidos esteve sempre monitorando toda essa situação aí no Brasil, todos os passos que eles tentam fazer para invadir a segurança nacional americana, e eu tenho certeza que tudo isso aí já está mapeado, isso aí já está sob controle. Eu sei, né, que existe exercícios militares em toda a parte do Brasil, exercício militar americano. Agora contamos também com o apoio da Rússia. Então isso aí eu acho que a gente precisa somente partir para a área de apoio. Nós precisamos de apoiar essa intervenção que vai acontecer no Brasil, que eu creio que seja, né, que seja uma coisa que seja realista, apoiar isso, porque é a única saída, tá? Não existe outra saída. As pessoas têm que entender que os únicos patriotas que estão sempre do lado dos brasileiros é os Estados Unidos. Então, isso aí tem que cair, o povo tem que se conscientizar disto, primeiramente. Saber que, sem o apoio dos Estados Unidos, vocês serão escravos, sim. Escravos serão eliminados através da alimentação. No Rio Grande do Sul foi proibido plantar. Não estão plantando, vocês não vão poder contar com alimento nacional que são produzidos e plantados agronomicamente lá no Rio Grande do Sul. Eles estão proibidos e serão multados se plantarem. Então, gente, essa coisa tem que acabar, né? Ninguém quer morrer assim, né? E o pior é sabendo disso. Então temos que criar coragem, lutar pelos filhos e pelo futuro desse país, porque nenhum deles tem o direito de fazer isso com vocês. Nenhum deles. Então, bom, perguntas, Priscila, perguntas? A pauta da Priscila. A Priscila está na pauta aí. Encerra essa pauta aqui para o pessoal cortar o vídeo nesse momento. Gente. Baixar. A Rádio Capital 777 está transmitindo ao vivo. E mais outros canais também do Facebook e do YouTube.